Deus. Querido, abra comigo sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. 1 Samuel 7, 12. Nós cremos realmente, irmãos, que hoje o Natan, ele realmente está abrindo a porta para que outros possam passar por ela. Nós cremos numa geração que se doa e que se posiciona em Deus para viver aquilo que Deus chama eles para viverem. Né? Para a minha vida, para a vida da pastora Lésia, isso é muito comum, desde muito cedo, quando me converti, o Senhor já falou sobre o ministério ao meu coração, mesmo no primeiro ano de conversão, e a gente veio vendo ao longo de toda a nossa história ministerial, muitos jovens, alguns até adolescentes, sendo chamados por Deus a um lugar de preparação, e nós tivemos mesmo a oportunidade de até enviar jovens para escolas de preparação ministerial. Né? E nós cremos nisso, é o nosso DNA, e como igreja a gente crê nisso. Eu creio que você, irmão, que tem seu filho jovem, eu creio que Deus vai mexer com ele um dia para que ele possa cumprir o chamado do Senhor. Amém? Amém, queridos? Aliás, filhos devem cumprir propósitos. Eu creio nisso, então creia nisso também para os seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, eu quero ler então, a partir daqui, diz assim as Escrituras. Tomou então Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado pela palavra do Senhor, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pelo Espírito do Senhor que habita em nós. O Espírito da verdade que nos conduz a toda a verdade. Nós oramos para que nesta manhã o Espírito do Senhor nos traga a revelação da Tua palavra, para que nós possamos caminhar em novidade de vida. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, o tema da minha mensagem nessa manhã é o nosso desafio nesse tempo. O nosso desafio nesse tempo. Pastor, nós temos um desafio, sim. Nós temos, até muitos desafios, mas um especificamente que eu quero compartilhar com o seu coração, é o desafio que nos envolve pessoalmente, e é um desafio que nos envolve como igreja do Senhor. E nós vemos nesse texto, Samuel fala assim, ele diz assim no texto, e Samuel tomou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou, ele deu um nome, ele diz, Ebenezer é o nome dessa pedra, até aqui o Senhor nos ajudou. E quando nós vamos para a Escritura, nós vamos encontrar algumas referências a respeito dessa pedra. Primeira referência que nós podemos trazer aqui, para que a gente possa estar dentro da mesma perspectiva, é o que está escrito em 1 Samuel 118, 22. Ele diz assim, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. A principal pedra angular. Mas não só isso, Mateus 21, 42, o próprio Cristo, ele diz assim, perguntou-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, o que a palavra do Senhor está a nos ensinar é que Samuel, já lá atrás, ele pegou uma pedra e deu um nome a ela. E já lá atrás, profeticamente, ele estava apontando algo de maneira específica. E nós sabemos que, biblicamente, a pedra angular é Jesus, da qual o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 3, e ele fala que esse é o único e verdadeiro fundamento. Né, nós vemos nos evangelhos ainda uma situação que diz assim, que o homem sábio, ele constrói a sua casa sobre a rocha. Porque virão tempos difíceis e por mais que esses tempos venham, ele estará firmado, porque ele está sobre a rocha. No entanto, aquele homem imprudente constrói a sua casa sobre a areia. E vindo os tempos difíceis, a casa vai ruir. Então, o Samuel está a nos apontar uma verdade, uma realidade aqui tremenda e imutável, que é, ele está a nos ensinar algo. Há uma pedra
que eu coloquei, há uma pedra que eu confio, há uma pedra que eu dei o nome, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E nós podemos dizer a respeito de Jesus, Ele é a nossa pedra, é o nosso fundamento, a rocha viva, a da qual que nós botamos os nossos pés, estamos firmados nela, Ele é o nosso Ebenezer, amém? Você pode dizer isso a respeito de Cristo sobre a sua vida, Ebenezer, até que o Senhor tem me ajudado, amém? Sim ou não? Amém? Está comigo aqui? Ou seja, qual é o desafio que nós temos nos dias atuais? O desafio, querido, de que há muitas pedras por aí, há muitos fundamentos por aí, há muitas perspectivas por aí, e algumas desses fundamentos, dessas pedras, dessas perspectivas, não é a pedra angular. E o que eu creio que as Escrituras nos apontam aqui é que nós precisamos construir a nossa história sobre esse fundamento. Construir a nossa vida sobre essa pedra, sobre essa rocha, porque é ela que vai nos manter de pé. Amém? Então, quando eu falo sobre desafio nesse tempo, o meu desafio, o seu desafio, nós precisamos olhar isso sobre uma perspectiva pessoal, mas sobre uma perspectiva de igreja. Olha o que a palavra do Senhor diz, então, 1 Coríntios, porque, irmãos, lá fora não há um só Deus. Lá fora da igreja há muitos deuses. Mas na igreja do Senhor há um único Deus, Cristo Jesus, o mediador entre Deus e os homens, a única pedra, a única rocha. Então, para nós só há um Deus, amém? Na igreja isso está claro, mas lá fora, no mundo, não. Lá fora há muitos deuses, há muitas perspectivas, há diversos tipos de fundamentos, há diversos tipos de realidades. As pessoas estão crendo em muitas coisas, mas aqui nós cremos num só Deus, nós cremos num só mediador, nós cremos num só salvador, nós cremos num só redentor, a pedra de esquina. Então, o desafio que nós temos é perceber que individualmente nós temos que dar uma resposta, mas como igreja nós também temos que dar uma resposta. Por quê? Porque nós pertencemos a um corpo. 1 Coríntios capítulo 12, 27, ele diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Uma pessoa sozinha não pode ser igreja. Já vamos começar por aqui. Não tem como uma pessoa ser igreja. Ela só é igreja quando ela está conectada num corpo, onde outras pessoas são parte dessa igreja como membros desse corpo. Então, não tem como o meu pé falar para mim, eu sou só corpo. Não. O outro pé vai dizer para ele, não, você precisa de mim também. Não tem como a minha mão dizer, não, eu sou corpo. Mas a minha mão vai falar assim, não, você precisa de mim também para que você possa fazer parte disso. Ou seja, a mensagem dos dias atuais é até que uma pessoa é a igreja. Não, uma pessoa não é a igreja. Uma pessoa é parte, ela é um indivíduo, ela é unitário e a gente só é corpo quando a gente está junto. Amém? Então o desafio da igreja nesses dias é combater até mesmo essas ideias. Há pessoas aí pregando o evangelho que uma pessoa por si só é igreja, mas não é. Não pode ser uma igreja. A igreja é composta de muitos membros. Amém? Lançado esse fundamento, esse é um desafio que nós precisamos perceber. Nós vemos que a sociedade, ela está hoje sendo edificada, construída sobre alguns pilares. Eu quero trazer pelo menos 3 pilares aqui para você entender o que a sociedade, ou como a sociedade se move nos dias atuais. Primeiro pilar, o pilar tecnológico. Segundo pilar, o pilar da superficialidade. E o pilar do consumismo. Se você vai olhar, queridos, que você vai perceber que as pessoas, elas estão entregues à tecnologia. Elas se relacionam mais com as tecnologias do que se relacionam hoje umas com as outras. Não é verdade? Lá na sua casa, não precisa levantar a mão. Lá na sua casa, você já não mandou uma mensaginha para o seu esposo, ele está dentro da sua casa? Hã? Lá na sua casa, você já não teve que mandar uma mensagem para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha, lá dentro da sua casa? Mas está dentro da mesma casa, mas teve que mandar uma mensagem para ele lá dentro da casa. Isso mostra um nível de relacionamento superficial. Ou, se ainda não é um relacionamento superficial, nós podemos estar a ir para esse lugar, isso é perigoso. A sociedade é superficial hoje, por quê? Porque as pessoas se relacionam por chats, as pessoas se relacionam por messengers, as pessoas se relacionam por Facebook, pelo Instagram, as pessoas se relacionam pelo Twitter, as pessoas se relacionam por muitos outros meios tecnológicos.
E a superficialidade vai tomando conta dos relacionamentos. Não existe mais vida na vida, nem discussão entre casal há mais, irmãos. Sabe por quê? Porque ele manda uma mensagem para ele. Ó, não quero discutir, só estou mandando essa mensagem para que você saiba. Para nós homens é até melhor que ela mande mensagem. Porque a gente não quer uma DR. Mas a grande verdade é que a DR, a discussão entre A e B, que vai produzir mudanças na gente, porque falar sobre verdades incomoda, irmão. Isso é um desafio, não só social, mas é um desafio dentro de casa. A gente está a enfrentar essa mesma coisa, a tecnologia está a nos afastar uns dos outros, e nós não estamos a nos aperceber disso, e nós precisamos olhar para isso. Entender que se Cristo é o nosso fundamento, a vida de Cristo tem que fluir em nós, a ponto dos nossos relacionamentos serem baseados segundo a vida de Cristo. Amém? Pastor, você é contra o telemóvel? Não. Ele é útil. Você é contra a mensagem? Não. É útil. Vamos falar a verdade, o WhatsApp resolveu muitas coisas nas nossas vidas. É um documento que você manda rápido. Enfim, você comunica rápido, às vezes você precisa, você entra no teu telemóvel e você acelera as coisas para algumas questões, é bom, mas nós precisamos estar a tempo a respeito da superficialidade. Mas não só isso, e o consumismo? Às vezes, amados, nós estamos a consumir a mesma ideia da sociedade, nós estamos a consumir a mesma perspectiva social, nós estamos a consumir um estilo de vida que não deve nos conduzir, nos guiar. E nós precisamos estar atentos, isso é um desafio nesse tempo de tecnologia, superficialidade e consumismo. Por isso é importante eu trazer aqui ao seu coração, como alguém que está a pregar a palavra. Nós não podemos vir à igreja como se vai a um supermercado. Aqui nós não somos consumidores de uma reunião. Nós não somos consumidores de um culto. Nós não somos consumidores de uma programação. Aqui nós somos um sacrifício no altar. Está comigo aqui, irmão? Porque quando nós nos sacrificamos no altar, o fogo vem, irmão. Quando nós nos sacrificamos no altar, a presença vem. Quando nós nos sacrificamos no altar, a glória desce. Agora, quando a gente vem no culto como uma perspectiva consumidora, e às vezes isso toma conta do nosso coração, porque é a realidade da social. Quando a gente vem para o culto com uma perspectiva consumidora, quando a gente vem para o culto com uma perspectiva equivocada do que é cultuar, adorar a Deus, às vezes a gente sai daqui pior do que entrou, porque nada aconteceu. A gente ficou vazio igual, a gente não sentiu paz, o peso da opressão no céu dos ombros, a culpa não foi removida, o perdão não foi estendido, a purificação não aconteceu, a revelação não entrou. Então nós precisamos perceber, amados, que nós estamos debaixo de um dilema. Há um desafio para as nossas vidas. Sabe, agora, o que muda uma nação é quando ela se volta para aquele que é o único Senhor. O que muda a minha vida, o que muda a minha família, o que muda tal realidade, é quando nós entronizamos Jesus nas nossas vidas. Eu sei que você sabe disso, mas isso é parte da pregação do Evangelho. Salmo 33, 12, diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O pastor Alésio orou agora há pouco sobre Portugal. Eu lembro quando eu cheguei cá em Portugal, eu reclamava demais com algumas coisas. Não precisa levantar a mão quem se identifica com isso. Mas é burocrático, é demorado, não é rápido, não é online, não há conexão entre as coisas, tudo leva-se tempo. Isso me incomodou demais, eu comecei a reclamar, e comecei a falar mal, eu comecei mesmo a amaldiçoar a terra. Falei, mas Deus mandou para uma terra que é para mandar leite e mel, e eu estou agora aqui reclamando da terra. Primeira coisa, mentalidade do mundo. Mentalidade do mundo é fazer a gente reclamar de onde Deus nos colocou. Superficialidade. E Deus me exortou. Você quer colher o melhor da terra? Pare de reclamar da terra. Você quer ver a terra te abençoando? Abençoe a terra. Você quer ver a terra trabalhando a seu favor? Semeie na terra.
Amém? Está comigo aqui? A mentalidade do mundo é reclamar, a mentalidade do mundo é questionar, a mentalidade do mundo, né, de quem não conhece a palavra, não está firmada sobre Cristo ou tem a vida de Jesus, é nós acabar por abrir as nossas bocas, porque o poder da vida e da morte está na língua. A gente tem que mudar o nosso modo de comunicar. Então, amados, como nós transformamos isso? Se nós queremos que Jesus seja o Senhor da nossa vida, e não só da nossa vida, da terra da qual Ele nos colocou, nós precisamos começar a declarar outras coisas e não reclamar, não murmurar. Nós precisamos declarar. Se eu quero prosperar aqui, eu preciso declarar prosperidade aqui e agora. Amém? Aonde nós estivermos, se você está no seu trabalho, você deve declarar prosperidade no seu trabalho, ainda que esteja difícil. Ainda que não esteja fácil, ainda que não esteja bom, profetiza o que você quer e espere colher aquilo que você plantou ao profetizar. Porque Deus é fiel para aqueles que profetizam e declaram a sua palavra e chama à existência aquilo que já está preparado para cada um de nós. Amém? Ou seja, o que essa sociedade precisa é uma transformação baseada nos princípios da palavra, nos princípios da ética, da moral, acerca de uma transformação que vem de dentro para fora, uma mudança da nossa mente, do nosso coração. Agora, como transformar uma sociedade? Quando eu falo sociedade, nós devemos olhar para nós mesmos, nós pertencemos a ela. A transformação de uma sociedade começa quando eu, individualmente, sou transformado. Esse é um desafio para esse tempo, querido. Nós não permitimos que esse tripé de tecnologia, de superficialidade, de consumismo nos governe. Onde as nossas relações, como disse, elas são superficiais. Onde as nossas relações, elas não são vida na vida. E vida na vida é relacionamento com Jesus. Então, como transformar uma sociedade? Sabe, o nosso maior desafio como igreja é ser igreja nessa cultura. Nosso maior desafio nessa cultura é nós sermos igreja. Na sua essência, na sua realidade, na sua inteireza. Né? Efésios capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo, ele escreve algo para nós, bem interessante, ele diz assim: isto porquanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então o apóstolo Paulo está nos chamando a atenção. Vaidades dos pensamentos. O que está nos meus pensamentos? O que me governa? O que me, o que me faz caminhar, me mover? Sabe, ou seja, Paulo está denunciando que numa sociedade moral, há uma advertência a nós andarmos em Cristo como novas criaturas. Ele mesmo diz, a gente precisa deixar, ele fala assim, não mais andeis como também andam os gentios. Não mais andeis como também andam os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não creem em Cristo Jesus. Aqueles que não foram lavados pelo sangue de Jesus. Aqueles que não tiveram uma revelação de quem Jesus é. A pedra angular, a pedra fundamental, como o Samuel, ele colocou aquela pedra profética para apontar. O Ebenezer. Aquele que nos ajuda, aquele que nos auxilia. Sabe, amados, nós cremos que o Senhor, Ele está a levantar uma igreja, está a levantar pessoas com o evangelho correto. Com o evangelho correto, sabe? Que irão mostrar que nós andamos de acordo com a cultura do céu e não com a cultura da terra. Sabe, nós cremos em santificação, irmãos. Nós cremos no jovem guardando-se em pureza. Nós cremos no jovem guardando a sua pureza. Nós cremos no jovem andando em santidade. Nós cremos num casamento santificado. Nós cremos na mortificação da carne. Nós cremos, sabe, em tudo que a palavra do Senhor diz. Nós cremos. E nós não vamos negociar esses valores. Existe uma sociedade que prega que a tolerância é libertadora, mas é mentira. O que liberta é a verdade, não é a tolerância. É a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará, não é a tolerância. Ah, não, você tem que tolerar o estilo de vida. Não tem que tolerar, não.
Porque a Bíblia já decidiu que a gente não tolera um estilo de vida fora dos padrões da Escritura. E isso não pode entrar dentro da igreja de Deus. A superficialidade não pode estar dentro da igreja. Sabe, as relações, elas precisam ser vida na vida. A gente precisa olhar e conversar olho no olho. A gente precisa permitir que o Senhor transforme a nossa vida para que a sociedade seja também igualmente transformada. Amém? Homens e mulheres que andam na verdade. Olha que Atos capítulo 17, versículo 17, capítulo 17, a partir do versículo 23. O apóstolo Paulo está ali passando por uma região. Ele diz assim a palavra do Senhor: porque passando e observando os objetos do vosso culto, Atos 17, 23, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um se fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possa achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos, existimos, como alguns dos vossos profetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhadas pela arte e imaginação do homem. O apóstolo Paulo, ele está passando pela pela região de Éfeso, e ele encontra ali um altar ao Deus desconhecido. E então, ele vem para aquele povo e ele diz assim, ó, esse Deus que vocês adoram e não conhecem, é precisamente o Deus que eu estou a vos anunciar. O Deus que fez todas as coisas, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que criou a terra, o Deus que colocou as coisas no seu devido lugar. Esse Deus é o Deus que vocês adoram e não conhecem. E, amados, assim como é no Brasil, ou foi já no Brasil, não é diferente cá em Portugal. Há um Deus que a nação portuguesa não conhece, efetivamente. Porque o Deus que foi ensinado é um Deus morto, é um Deus impotente, incompetente, incapaz, fajuto, é um Deus caricato. Não é um Deus que traz vida e transforma a vida. É um Deus que cria dogmas, métodos, regras, padrões para se entrar no reino dos céus. É um Deus que cobra indulgência, é um Deus que cobra a gente todo quanto é tipo de postura e atitude, mas não nos leva a Ele. E nós precisamos, assim como o apóstolo Paulo, nos levantarmos e dizer, o Deus que vocês estão achando que vocês estão adorando, vocês não o conhecem, mas eu estou aqui para anunciar. Olha para a minha vida, ela foi transformada por esse Deus. Sabe, é isso que nós precisamos revelar no nosso estilo de vida. É esse Deus que nós precisamos mostrar, e isso é um desafio meu individualmente, mas é um desafio nosso como igreja. Amém? Você está comigo aqui, meu irmão? É o nosso desafio. Mas como nós vamos fazer isso? Nós vamos brigar com as pessoas? Nós vamos arrancar? Eu não falei aqui de manhã, né, mas há uma figura que nós usamos quando nós queremos ensinar o evangelho para alguém, ou ensinar a verdade a alguém. A gente usa uma figura que é assim. Se você tem ali um animal de estimação, um cachorro, e ele tem o ossinho dele de estimação, que ele está sempre a comer aquele osso de estimação. Já não serve mais nada, irmão. Já aquilo lá não tem mais nem carne. Aquilo lá está mesmo estragado, aquilo lá está fedido. Só que se você for tirar o osso dele, ele vai morder você. Quando uma pessoa não tem entendimento do que é bom, o que ela tem, ela acha que é bom para ela. Não adianta você tentar arrancar aquele entendimento à força. O que você precisa fazer? Dá um bife bem grande para ela. Ou seja, você quer tirar o osso do cachorro, fedido, velho, que não serve mais para nada. Você dá um bife bem grande para ele, deixa você pegar o osso. Às vezes as pessoas no mundo, elas estão felizes com aquilo que ela tem, que já está estragado, não serve mais. Aquilo as satisfazem. E não tem como a gente
trazer uma outra mensagem para o coração dela, sem efetivamente oferecer alguma coisa que é melhor do que aquilo que ela tem. E eu creio que, amados, nós carregamos o que é o melhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer que o único modo de nós vivermos uma transformação social é quando nós entendemos que nós existimos por Ele, que nós vivemos por Ele e que nós nos movemos através dEle. É isso que o apóstolo Paulo estava a dizer para aquela igreja, para aquele povo. Essa mensagem que ele estava trazendo ao coração daquele povo. Esse Deus que vocês adoram, vocês precisam viver para Ele, existir por Ele e se mover por Ele. Amém? Sabe, amados, Atos ainda continuando, capítulo 17, versículo 30, então o apóstolo Paulo, na sua mensagem, ainda continua, ele diz assim, ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem é esse varão? Cristo Jesus. A pedra angular, a pedra de esquina, que os edificadores rejeitaram, ou seja, irmão, você é um edificador da sua própria vida espiritual. E o que não pode ser ignorado é a pedra da esquina para se edificar a própria história. Não pode ser ignorado é que Jesus é o único fundamento. E é da vida de Jesus que todas as demais coisas se alinham para dentro do propósito de Deus. Isso é fundamental. Agora, como a gente pode mudar esse quadro? Como a gente pode permitir que o Senhor, Ele realmente entre pela sociedade, entre pelo coração das pessoas, né? Entre como entrou em nosso coração e entrou na nossa história. Né? A palavra do Senhor vai nos ensinar a respeito disso. Eu creio que a única maneira de nós mudarmos esse quadro é através da pregação e do ensino do Evangelho. Não tem como. Trazendo verdade, trazendo vida. De que maneira? Qual é o modo? Através do nosso falar, irmão. Através do modo como nós comunicamos, como nós abordamos, como nós discursamos para as pessoas acerca do Evangelho, mostrando a essência do Evangelho, do qual nós cremos e que carregamos. Ou seja, Efésios capítulo 4, versículo 18 e 19. Olha só, qual é o quadro desse tempo? O quadro desse tempo está descrito em Efésios 4, 18 e 19, que diz assim, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. O que o apóstolo Paulo está mostrando? Olha, o quadro é esse. A, uma inutilidade de pensamentos. A, um entendimento obscurecido. A, um coração endurecido. A, uma insensibilidade em relação a tudo isso. O apóstolo Paulo está dizendo que essa é a sociedade da qual nós estamos inseridos. As pessoas, nos seus pensamentos, estão totalmente deturpados, há um obscurecimento, o coração está endurecido, há uma insensibilidade nos relacionamentos, e nós vamos ver que ele dá uma verdade que Jesus defende. Jesus fala que nós devemos amar uns aos outros. Amar uns aos outros. E a grande verdade é que no meio de nós, cristãos, há cristãos, não aqui, só lá no Brasil. O que a gente não sabe é amar uns aos outros. A gente não sabe ajudar. Sabe uma coisa que me deixa assustado, irmão? Que a maioria de nós somos imigrantes. E há pessoas aqui que, em vez de ajudar, prejudicam o outro. E, pasme, estou falando de crentes que abusam das pessoas na hora de fazer serviço. Abusam de outros irmãos na hora de oferecer serviço. Cara, isso é terrível. Isso mostra o quê? Que não existe um cristianismo de verdade, que não existe uma mudança de vida de verdade. Existe sim uma inutilidade de pensamentos, existe sim uma dureza de coração, existe sim um entendimento obscurecido, existe sim uma insensibilidade para com as verdades das Escrituras. E nós precisamos ser novas criaturas, mudadas e firmadas, segundo a rocha viva que é Cristo Jesus. A vida de Jesus precisa transformar a nossa vida, irmãos. Para a gente poder fazer as coisas segundo os padrões das Escrituras, amém? Agora, através de quê? Como nós vamos mudar esse quadro, amados?
Olha o que Efésios capítulo 4, versículo 20 ao 24 nos ensina. Ele fala assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido, nele fostes instruídos, segundo é a verdade de Jesus. No sentido de, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus e segundo a retidão, a justiça, procedentes da verdade. Como nós vamos mudar esse quadro? Quando nós nos revestimos desse novo homem. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Tudo se fez novo. Amado, ser nova criatura é mudar de rota. Você estava indo por esse caminho que está te levando para a perdição. Você muda de rota porque você quer o caminho que vai te levar para a vida. E não tem conversa, irmão. Há pessoas que estão dizendo assim: eu não tenho direito de ser feliz. Felicidade não tem nada a ver com obediência. Porque a felicidade, segundo o padrão do mundo, é andar nos prazeres da carne. Felicidade, segundo Deus, é andar debaixo da verdade do Evangelho. Andar segundo a carne vai trair maldição, vai trair, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Andar debaixo de bênção vai trair o quê? Bênção, de obediência vai trair bênção de Deus. E nós precisamos, esse é o desafio que está diante de mim e de você. É um desafio para a minha vida, é um desafio para a sua vida. Nós todos precisamos andar na verdade. Olha o que a palavra do Senhor diz, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer ser oportuno, quer não, corrija, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Amados, a nossa autoridade em Cristo Jesus, ela está solidificada nele mesmo através da pregação da sã doutrina. Não tem como. O evangelho fajuto, maltrapilho, que tem sido pregado nos dias atuais, é o evangelho da permissividade. É o evangelho que pegou a graça de Deus e a banalizou. É o evangelho que tem literalmente afastado as pessoas da eternidade. Por quê? Porque tolera qualquer coisa. E como eu disse há pouco, nós não vamos ser uma igreja tolerante nem inclusiva, porque não cremos nisso. Nós vamos ser uma igreja que vai pregar a verdade, porque é só ela que pode libertar. Não foi a inclusão que me libertou das drogas. Não foi a tolerância que me libertou dos vícios. Não foi nada disso. Foi o verdadeiro evangelho, nu e cru, pregado na minha face, que me libertou, que me restaurou, que me transformou. E é esse mesmo evangelho que eu recebi lá na minha juventude, que me libertou dos vícios das drogas, da prostituição, que me mantém firme até hoje e me faz apreciar e experimentar o favor, a bênção e a graça de Deus até hoje. Já são 30 anos vivendo pelo Evangelho e já são pelo menos quase 20 anos pregando o Evangelho. E esse Evangelho é imutável, é verdadeiro, é Ele que tem transformado a minha história. É Ele que tem me feito amar a minha esposa até hoje e desejar amá-la para o resto da vida. É Ele que tem me feito pregar o Evangelho com zelo e paixão até hoje, e é esse mesmo Evangelho que vai me fazer pregar o Evangelho com zelo e paixão até quando eu tiver 80 anos, não sei quantos anos Deus vai me permitir pregar esse Evangelho, mas o mesmo Evangelho será pregado, e eu decidi isso no Senhor. Se é para santificar, santificar, se é para separar, separar, se é para entrar na imundície, então que entre pela imundície e perca a salvação. É isso que está escrito em Apocalipse, capítulo 22. Aquele que quer se sujar, suje-se ainda. Aquele que quer se santificar, santifique-se ainda. Esse é o evangelho que nós vamos pregar, irmão. Eu estou para dizer para você, essa é uma casa instável, cujo fundamento é Cristo Jesus. Essa é uma casa estável, cujo fundamento é Cristo Jesus.
Sabe, a gente carrega essa realidade. Agora, qual é o clamor de Deus dentro desse desafio? Isaías capítulo 6, eu quero que você olhe comigo, por favor, na sua Bíblia. Isaías 6, a partir do versículo 1, nós vamos ler aqui até o 7, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra estava cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de vir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. A palavra do Senhor está nos ensinando um padrão aqui. O desafio da nossa atualidade, o meu e o seu desafio na nossa atualidade, é combater a mentalidade do mundo aí fora. E amados, a mentalidade do mundo aí fora tem entrado para dentro da igreja. Sabe, esse é o mesmo espírito que os apóstolos combatiam já lá na antiguidade. É o mesmo espírito que alguns dos grandes homens de Deus nos séculos passados também combateram. E é o mesmo espírito que quer atuar hoje, que nós estamos a combater, porque estamos posicionados no Senhor, porque já provamos e vimos que a palavra de Deus é a verdade. Já provamos. Ela já nos transforma, ela já nos muda, amém? Só que nós percebemos algo aqui na palavra do Senhor. Ele diz: no ano que morreu o rei Uzias. Isso fala de um governo. Ele está dizendo assim: no ano que esse determinado governo morreu, eu vi o Senhor. Isso me faz entender que há governos nas nossas vidas que podem estar ocupando um lugar que nos impede de enxergar a Deus. E eu acredito que esses governos têm a ver com a mentalidade do mundo, que possa entrar na sua mente e obscurecer teu entendimento, trazer inutilidade para os teus pensamentos, fazer com que teu coração se endureça, roubar de você a sensibilidade para com o Espírito Santo de Deus. Ele diz assim: no ano que morreu o rei Uzias. Há coisas nas nossas vidas, há governos nas nossas vidas, há pensamentos nas nossas vidas que precisam morrer, irmãos. Não tem que fazer. Há coisas que nós precisamos literalmente dizer: eu não vou viver mais desse modo. Eu não vou mais praticar isso. Eu não vou mais andar dessa forma. Então, a palavra do Senhor: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Quando se depara com a glória de Deus, quando nós abandonamos alguns conceitos, algumas ideias equivocadas que não estão firmadas nas Escrituras, nós vamos nos deparar com a glória de Deus. Era inevitável. Quando nós olhamos, nos deparamos com a glória de Deus, ela vai refletir imediatamente sobre nós. Ela vai nos fazer enxergar diretamente em nossos corações o que não está bem. E não foi diferente com Isaías. Agora, isso é bom, irmãos. Nós precisamos estar num lugar em que a glória de Deus se revele de tal maneira que ela aponte para as nossas vidas o que não está bem, mas o que está mal, para que aquilo seja renunciado, para que aquilo seja confessado, e o fogo de Deus vem e nos purifique daquilo. Porque logo na sequência, a palavra do Senhor diz assim: ai de mim, porque vou perecendo, porque habito no meio de um povo de lábios impuros. O que ele está reconhecendo? Esse lugar da qual eu habito. E nós habitamos no meio de uma nação impura. Nós habitamos num tempo em que a impureza está aí às nossas vistas. O que Isaías estava reconhecendo? É possível que essa impureza também entrou no meu coração. É possível que essa impureza entrou na minha mente. É possível que essa impureza entrou no meu coração. É possível que essa impureza me tenha feito insensível com a voz do Espírito Santo.
Então ele está reconhecendo, Senhor, me toca. Muda isso em mim. Literalmente ele está diante do Senhor, desnudado e dizendo, Senhor, eu sou como essa nação. Eu me identifico com esse estilo de vida, mas eu quero ser transformado. Eu quero um novo estilo de vida. Eu quero me revestir do novo homem. Sabe o que é tremendo, irmãos? O que é tremendo não é se deparar com a glória de Deus. Isso é bom. Mas o que é tremendo é o Deus de misericórdia que nos toca com a glória dele para nos transformar. A palavra do Senhor diz que um anjo pega do altar de Deus aquele fogo, aquela brasa ardente, e toca onde havia pecado na vida de Isaías. Sabe por quê, amados? Onde ele toca é na boca. Qual é o instrumento do profeta? Boca. Muitos de nós não estamos nos tornando profetas nesse tempo, porque a nossa boca está cheia de impureza. Muitas vezes a gente não tem uma palavra para liberar sobre as pessoas porque nós estamos com impureza. Porque a gente não está permitindo Deus mudar a nossa condição. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, não sou profeta do caos, sou profeta da nova vida. Amém? Essa manhã eu creio que Deus pode tocar na sua boca para você voltar a profetizar, para você poder falar as boas novas, para você pregar o evangelho sem medo, para você dizer qual é o Senhor, quem é o Salvador, aquele que vive, que reina. Deus vai usar a sua vida. Agora é uma decisão que nós precisamos tomar, porque certamente ele estava a orar, ele estava a buscar o Senhor, e quando nós buscamos ao Senhor, quando nós clamamos ao Senhor, ele virá. A palavra do Senhor diz, achegais, pois, a Deus, ele se achegará a vós. Outros, se nós vamos a Ele, Ele vai vir ao nosso encontro. E quando Ele vir ao nosso encontro, Ele virá para nos tocar, irmãos. Ele virá para transformar a nossa história. Amém? Agora, é lógico que depois que Deus toca esse homem, que agora a boca dele foi liberada para ele ser o profeta que ele deveria ser, então ele é como se ele refizesse um convite para Isaías. Quem enviarei? Quem irá por nós? Aí Isaías, é eu. Quantos Isaías temos aqui? Quantos Isaías temos aqui? Eu quero fazer essa pergunta, irmão. Quantos Isaías temos aqui? Quantos querem se colocar no lugar de dizer, Deus, me envia? Me envia. Esse é o desafio do nosso tempo, ser enviados e andar debaixo dessa nuvem de glória, para nós podermos revelar a glória de Deus na nossa vida, na nossa história, na nossa família. Sabe, amados, nós precisamos disso. Amém? Você está comigo aqui? Nós estamos a terminar. Quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ó, não reclame depois. 40. Glória a Deus. Vamos lá. Amados, eu quero dar um exemplo claro para você aqui, do desafio que nós temos. Para você, talvez se você não lembrar de mais nada do que eu falei, você não vai esquecer disso. Tem aqui uma luva. A luva, ela tem um propósito, ela tem um objetivo, não é verdade? Aquecer, proteger. Enfim, você pode dar várias aplicações dessa luva. Mas essa luva, se ela não estiver na mão, ela não cumpre a função dela, não é verdade? Ela não vai poder alcançar a chávena, ela não vai poder alcançar um copo, ela não vai poder aquecer a mão, ela não vai poder até mesmo proteger a mão. Qual é o nosso desafio? O nosso desafio é permitir que a luva venha para a mão. Só que a mão é Jesus. E nós somos a luva. Se a gente não deixar com que Jesus meta a mão na nossa luva, ela não tem valor nenhum, ela não serve para nada. Se nós não deixarmos que Jesus meta a mão na luva, para que ela cumpra o propósito e objetivo pela qual ela foi criada, não tem razão de existir. É uma vida fútil, é uma vida vazia, é uma vida sem propósito, é uma vida sem objetivo, sem foco. O que acontece é que há muitos cristãos que são uma luva, mas não permite Jesus botar a mão para dentro, para ele ser usado por Jesus como uma ferramenta, para cumprir um propósito. Olha o que Jesus disse, não é interessante? Não lembrei disso de manhã, mas estou a lembrar agora. Ele diz assim, tive fome e me deste de comer. Tive nu e me vestistes. Tive sede e me deste de beber. Às vezes, irmãos, a fome apresenta-se diante de nós e a gente não supre a fome. Às vezes a nudez surge diante de nós e a gente não supre a nudez.
Às vezes a sede aparece diante de nós e nós não suprimos a sede. Porque a grande verdade, estamos vivendo para nós mesmos, no nosso próprio egoísmo, nas nossas próprias dores, nas nossas próprias feridas, e não temos tempo para ser sensíveis, para atender um pedido, ou uma fome, ou uma sede, ou uma nudez que se apresenta diante de nós. Olha, irmão, deixa eu dizer para você, eu já percebi isso há muitos anos. Problema nós vamos ter sempre. Irmão, problema você vai ter todo dia, se você quiser. Pastor, vira essa boca para lá. Problema você vai ter todo dia, se você quiser. Vira para o outro lado. Problema você também vai ter, André, todo dia, se você quiser. Problema nós vamos ter. Agora nós precisamos escolher viver pelos problemas ou viver pelo propósito. Porque o Senhor pode nos dar graça para vencer os problemas e ainda abençoar pessoas. Você está comigo aqui? Sabe por que isso, queridos? Porque o Senhor Jesus em João 15, ele diz assim, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos da vida de Deus. Então deixa eu dizer, o maior desafio é você ser uma luva na mão de Jesus. Em que Ele possa literalmente pegar a sua vida e usá-la para cumprir um propósito. Se é para aquecer alguém, aqueça. Se é para alimentar alguém, alimente. Se é para dar água ao sedento, dê. Você está comigo aqui? Sabe, eu quero chamar a equipe de louvor aqui já, para a gente ir para o encerramento. Eu quero concluir dizendo para você, amado, que a transformação, eu quero trazer para a nossa realidade, de Portugal, ela só será presenciada através da vida que nós cristãos iremos revelar como estilo de vida. Portugal só vai ser transformado quando eu e você, nós revelarmos o estilo de vida que a gente tem em Cristo. Não tem outro jeito. A sociedade só é mudada quando os cristãos não se omitem. A sociedade só é mudada quando os cristãos se posicionam. Sabe, nós não podemos errar de novo, irmãos. Dias atrás nós estávamos aqui com o pastor Weckles, ministrou domingo passado, uma palavra tremenda, poderosa. Eu creio que essa palavra que eu estou trazendo ao seu coração fala de posicionamento para a gente viver esse novo tempo profético, para viver essa nova estação que Deus tem liberado sobre nós. Eu fui levar ele visitar alguns lugares e fomos aqui ao Bom Jesus, ao Sameiro, e nós entramos dentro das igrejas. E é bonito tudo aquilo lá. Mas é vazio. É vazio. Quando eu falo vazio, não é vazio de pessoa, é vazio de espírito. É vazio de vida. São obras feitas por mãos humanas. E ele não habita em templo construído por mãos humanas, as escrituras habitam em nós. E nós estávamos a conversar sobre aquilo e nos deparando com tudo aquilo lá. E nós chegamos à seguinte conclusão, e aquilo mexeu com o nosso coração enquanto conversamos. A gente chegou à seguinte conclusão: eles tinham tudo para evangelizar o mundo e mudar o mundo com o evangelho de Cristo. Mas eles foram negligentes. Lhes foram entregue a palavra para que haja uma evangelização, uma transformação de vida e de culturas. Mas negligenciaram essa pregação. Negligenciaram, irmãos. O evangelho que foi pregado foi um evangelho, sabe, da autoridade, da posse das riquezas, do domínio, do governo. E aí você vai ver ao longo das histórias. E que nós temos hoje, infelizmente, é um Deus caricato. É um Deus que não ama, é um Deus que não se relaciona, é um Deus que não se importa, é um Deus que não muda, é um Deus que não é vivo, é um Deus que está morto, é um Deus que estabelece regras, meios, modelos, para que a gente possa entrar no reino dos céus. E o reino dos céus é por salvação e fé em Cristo Jesus, e isso é pela graça. O que eu quero trazer para o seu coração, nós não podemos errar de novo. Já erraram, irmãos. Já erraram. Agora nós precisamos assumir o compromisso da gente não errar também. Da gente poder ter uma vida transformada e viver essa vida de acordo com o evangelho da verdade. De nós pregarmos o evangelho, não só aqui com os lábios, mas pregar com a nossa vida. Com a nossa história transformada. Com a nossa casa, o nosso casamento, com a criação dos nossos filhos. Sabe, com tudo que o Senhor nos tem dado. O Senhor espera e há graça de Deus para vivermos isso.
Amém? Sabe, eu estou trazendo essa palavra ao seu coração, não é para trazer condenação ao seu coração, mas é para estimular você a entrar num lugar e dizer, Deus, então eu quero viver isso, Deus, eu quero experimentar isso, eu quero ser essa luva na sua mão, para tocar, para ministrar, para realmente ser um propósito vivo na face da terra. E, irmãos, a palavra do Senhor promete para nós, aquele que busca o reino dos céus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então, amado, para de correr atrás das coisas que Ele vai acrescentar. Corre atrás das coisas que mexem com o coração dEle. E Ele vai trazer o que você precisa. Ele vai trazer, porque Ele é um Pai fiel e verdadeiro. Fique em pé em nome de Jesus, vamos orar.